atenção especial para o verso 16 e o verso 17. Gênesis, capítulo 2, verso 16 e 17. Irmãos, por favor, acompanhem silenciosamente a leitura que eu farei desses dois versículos da palavra de Deus. Diz assim, o verso 16: E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Nós vamos agora, irmãos, pedir ao Senhor a instrução dele através das nossas orações. Quero convidar o nosso irmão, presbítero Juscelino, que ore ao Senhor audivelmente, pedindo a graça do Senhor para esse momento. Oremos. Obrigado, Senhor. Amém, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor. Amém, Senhor. Meus irmãos, o texto que nós lemos, o cerne dele trata a respeito de um mandamento proibitivo da parte de Deus para Adão, o homem que ele havia recém-criado. Se você ler bem os versículos anteriores, especialmente o último versículo, versículo 15, o último versículo antes do texto que nós lemos, nós veremos que essa ordem proibitiva de Deus, ela foi dada dentro do contexto da vocação de Deus, a vocação que Deus havia dado para Adão ali no Jardim do Éden. Volte os olhos aí para o versículo 15, por favor, para que nós compreendamos essa ordem proibitiva de Deus. No versículo de número 15, diz assim, que Deus tomou, pois, ao homem e o colocou no Jardim do Éden para o cultivar e o guardar. De acordo com o versículo 15, Deus colocou o homem no Jardim do Éden com um duplo propósito. O primeiro propósito foi cultivar o jardim. E os irmãos sabem, né? O que é cultivar? Cultivar é trabalhar para crescer. Então, Deus colocou o homem ali no Jardim do Éden com o objetivo que ele trabalhasse ali no Jardim do Éden
e fizesse com que aquele jardim crescesse, 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 crescesse e chegasse até os confins da terra, de modo que todo mundo fosse um grande jardim. Obviamente ele não conseguiria fazer isso tudo, ele teria que ter filhos que o ajudassem dentro daquela obra. Mas esse foi um dos objetivos. Deus queria que o jardim do Éden crescesse, que ele fosse cultivado. O segundo objetivo, que diz aqui o versículo 15, era de guardar o jardim do Éden. Essa palavra guardar, esse verbo guardar, ele tem a conotação aqui de proteger. E a gente, quando lê essa passagem, a gente fica um tanto quanto intrigado, porque a gente fica se perguntando, mas o jardim não era um lugar perfeito, não era um lugar onde Adão vivia em perfeita comunhão com os animais e com os seres criados por Deus? Por que é que Deus havia dito para ele guardar o jardim do Éden? E a explicação disso estará lá no capítulo 3, versículo 1, quando nós temos uma serpente. O Novo Testamento vai dizer que essa serpente que adentrou o jardim do Éden, quem agia por trás dela era Satanás. O livro de Apocalipse, no capítulo de número 9, vai mostrar para mim e para você que entre o primeiro e o sexto dia da criação, em algum momento entre esses dias, houve uma rebelião no céu. Um dos anjos, chamado Satanás, ele seduziu terça parte dos anjos de Deus e ele liderou uma rebelião contra o Senhor. Deus debelou essa rebelião e lançou Satanás e os seus demônios para a terra. Então, esse conflito celestial acabou redundando aqui na terra. E você vê o reflexo disso, portanto, em Gênesis, no capítulo 3, versículo 1, quando a serpente, possuída por Satanás, a primeira possessão de toda a história, a primeira possessão demoníaca acontece, portanto, dentro do contexto do jardim do Éden. Então, Deus ele estava dizendo para Adão, Adão, olhe, alerta Adão, porque você está no meio de um perigo. E esse perigo dizia respeito justamente à presença futura da serpente ali naquele lugar. Bem, foi dentro desse contexto do versículo 15 que Deus deu o mandamento proibitivo, a ordem proibitiva, que era, não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. Por quê? Porque quando Adão estivesse cultivando o jardim do Éden, ele ia ter acesso àquela árvore, ele iria vê-la. Pelo que o texto bíblico diz, ela tinha uma localização muito privilegiada. Então, Adão ele iria ver aquela árvore constantemente, no momento do seu trabalho, do seu cultivo. E em segundo lugar, era muito importante que Adão ele tivesse esse mandamento proibitivo, porque seria através dessa árvore, da tentação desta árvore, que a serpente queria romper, portanto, o relacionamento de Deus com Adão, a aliança que Deus havia feito com Adão. Portanto, a gente tem que ler o versículo 16 e o versículo 17 à luz do versículo 15. Irmãos, eu gostaria de nessa noite expor esses dois versículos da palavra de Deus. E eu gostaria, irmãos, que no final da exposição, eu gostaria que todos vocês, irmãos, desde o menorzinho aqui, desde a Yasmin, até o mais idoso, até o maior que estiver aqui, vocês pudessem compreender quão importante, irmãos, é nós obedecermos à palavra de Deus. Esse texto, irmãos, que nós lemos, ele vai mostrar para mim, vai mostrar para vocês também, o quão importante é nós obedecermos à lei do Senhor. Deus, ele quer que nós olhemos para esse texto e compreendamos que a nossa vida, preste bem atenção, a nossa vida depende da maneira como nós encaramos a sua palavra, da maneira como nós entendemos a sua lei, os seus mandamentos. E é sobre isso, sobretudo, que esse texto trata. Então, a minha oração, irmãos, é que ao final dessa passagem, da exposição dessa passagem, a gente confirme aquilo que a gente cantou. Que bem-aventurado é o homem que medita na lei do Senhor de dia e de noite, que não anda no caminho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, mas que tem prazer na lei do Senhor. Isso vai ser um motivo de grande bênção para as nossas vidas. Amém.
Volte os olhos, por favor, para o verso 16. Vamos iniciar a exposição da palavra de Deus. Verso 16, diz assim: E o Senhor Deus lhe deu esta ordem. Muito bem. Irmãos, aqui nós temos, digamos assim, uma novidade no livro do Gênesis. Isso é uma novidade no livro do Gênesis, é uma novidade na Bíblia, já que o livro do Gênesis é justamente o primeiro livro de todas as Escrituras. Então, qual é a novidade, irmãos? Essa é a primeira vez em toda a Escritura que nós encontramos essa expressão. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem. Portanto, essa é a primeira vez que nós encontramos Deus mandando alguma coisa, dando alguma ordem a alguém. Nunca antes desse dia, desse momento, Deus havia dado uma ordem, pelo menos dessa maneira. Por que eu estou dizendo isso, pelo menos dessa maneira? Porque é verdade que lá no capítulo 1, mais especificamente no versículo 28, Deus deu algumas ordens ao ser humano. Volte os olhos, volte a página, vá para Gênesis 1, 28. E veja o que é que diz lá em Gênesis 1, 28. Veja as ordens que Deus dá para Adão aqui em Gênesis 1, 28. Leia comigo, por favor, me ajude. E Deus os abençoou e lhes disse, preste atenção, sede, olha isso, é um imperativo, é uma ordem, sede fecundos. Segundo imperativo, multiplicai-vos, é outro imperativo, veja outro imperativo, leia, enchei a terra, outro imperativo, mas ainda tem mais outro, leia, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal. Perceba, aqui você encontra vários verbos que estão no modo imperativo, portanto são ordens. Só que, ao contrário, lá de Gênesis capítulo 2, versículo de número 16 e 17, que aqui lá é uma ordem proibitiva. Essa daqui, meus irmãos, é uma ordem diferente, é uma ordem positiva. E essa ordem positiva, irmãos, na verdade era uma bênção. Olha o que Deus está dizendo aqui. Deus está dizendo para Adão, em Gênesis 1, que é para ele governar sobre tudo. É para ele mandar sobre tudo, é para ele ser o vice-regente de toda a criação. Então é bom demais, né, irmãos? Como o próprio texto diz, isso é uma bênção de Deus para Adão. Porque ele não é servo da criação, ele se tornaria, portanto, chefe da criação. Então, nesse sentido, eu posso dizer que Gênesis 2, quando o texto de Gênesis 2,16 diz que Deus deu uma ordem para Adão, isso é algo novo. Mas aqui tem uma implicação para nós, irmãos. Qual é a implicação? Que Deus aqui, ele não está sendo apresentado para nós apenas como Criador. Ele está sendo apresentado para mim e para você como legislador também. Deus aqui é aquele que está dizendo o que é certo e Deus está dizendo o que é errado. Porque Deus criou o mundo, porque Deus criou o homem, ele tem, portanto, autoridade sobre todas as coisas, inclusive sobre o homem. E é por isso que ele está criando leis aqui. Quem é que define, portanto, o que é certo e o que é errado? É quem criou todas as coisas. E aqui Deus está dizendo, olha, você deve fazer algumas coisas, ele diz isso no capítulo 1, mas quando ele chega no capítulo 2, versículo 16, ele diz, você não deve fazer uma coisa. E eu sei, meus irmãos, tem alguns seminaristas aqui, inclusive, e eu sei que muitos teólogos, ao longo da história, têm falado que nesse estágio da humanidade, especificamente nesse estágio, o homem aqui, ele tinha um certo livre-arbítrio, uma certa liberdade. Mas veja, o que eu quero dizer para você é o seguinte, a despeito do homem ter livre-arbítrio nesse momento especificamente, isso não significa dizer autonomia. O homem nunca foi autônomo, nem antes do pecado, nem depois do pecado, para fazer o que der na telha. Adão, ele não podia, irmãos, desobedecer a Deus em hipótese nenhuma.
O texto aqui, meus irmãos, está dizendo que Deus lhe deu uma ordem. O homem tem sempre que obedecer a Deus. O homem não é livre para obedecer ou não obedecer a Deus. O homem é sempre livre para obedecer a Deus. Mas a pergunta que fica é: que ordem é essa? A primeira parte desta ordem está aí no restante do versículo 16. Volte os olhos para o versículo 16, por favor. Veja qual é a primeira parte desta ordem. Leia comigo, por favor. Gênesis 2, a segunda parte do verso 16. Leia comigo. De toda a árvore do jardim comerás livremente. Veja só como Deus foi generoso aqui com Adão. Se você ler os versículos anteriores, você vai perceber que Deus colocou as árvores mais bonitas, as árvores frutíferas, com as frutas mais gostosas, Ele colocou ali no jardim do Éden. Em um certo sentido, Adão, ele não tinha um problema, que é um problema muito comum hoje em dia, que é o tal da ansiedade. Ele não precisava ter crise de ansiedade, porque ele tinha comida em abundância para sempre. Ele não precisava se preocupar com o dia de amanhã, porque tudo que era bom, tudo que era maravilhoso, tudo que era gostoso, tudo que ele precisava estava ali. No jardim do Éden tinha água em abundância, tinha minerais, joias preciosas em abundância, tinha comida em abundância, tinha tudo, não é? E Deus havia criado todas as árvores e dito: Adão, você pode comer de qualquer uma delas. Pode comer, Adão, eu fiz para você. Só tinha uma única ressalva, uma única. Qual é? Veja só o versículo 17. Leia comigo. Mas da árvore do conhecimento do bem. Veja só, isso aqui é a restrição, irmãos. Essa é a única restrição. Deus disse: olha, Adão, está tudo aqui ao seu dispor, mas da árvore do conhecimento e do bem e do mal você não poderá comer. Essa é uma proibição, irmãos, categórica. É uma proibição que a gente pode dizer que é uma proibição absoluta. Por que eu estou dizendo, irmãos? Aqui Deus ele não está dando nenhuma exceção. Deus está dizendo assim: olha, Adão, você não é para comer, mas se porventura não chover, aí você pode comer. Se porventura não tiver comida nas outras árvores, aí você pode comer. Não, ele não está dando nenhuma exceção, meus irmãos. Aqui a ordem é muito clara, é muito transparente. A grande pergunta é: por que Adão ele não podia comer daquela árvore? A grande pergunta é essa. Irmãos, eu gostaria de dizer, ao contrário do que muitos pensam, que aquela árvore não era uma árvore tóxica. Aquela árvore não era uma árvore venenosa. Ela não se chama árvore da morte. Tá? O nome dela se chama árvore do conhecimento do bem e do mal. Aquela árvore, ela era boa, irmãos. O fruto dela era bom. Porque tudo que Deus havia criado, diz o livro de Gênesis, tudo que Deus havia criado no começo era o quê? Era muito bom. O que era errado, o que era ruim, não era a árvore em si, mas era o comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque isso era uma desobediência à ordem de Deus. Deus havia dito: não coma. E aí, quando Adão, se porventura ele desobedecesse, como desobedeceu, aquele conhecimento do mal que ele adquiriria seria algo negativo. Entenda, não existe nada de errado em conhecer o bem e o mal. Você concorda comigo? Não existe nada de errado entre conhecer o bem e o mal. Certo? Na verdade, faz parte de nós. Mas uma coisa é você conhecer isso por ordenança e outra coisa é você conhecer isso por experiência e desobediência. Por exemplo, eu posso chegar para o meu filho Israel, para minha filha Yasmin. Eu posso chegar para Yasmin e dizer assim: Yasmin, não coloque a mão no fogo, Yasmin, porque se você colocar a mão no fogo, você vai se queimar.
Aí ela tem uma opção, ou ela acredita na minha palavra, ela me obedece e ela aprende, por intermédio do meu ensinamento, que ela não pode colocar a mão no fogo, ou o que é que ela faz? Ou ela coloca a mão no fogo e experimenta por experiência, desobedecendo a minha ordem. Era justamente isso que estava acontecendo, irmãos. Aqui Deus não está dizendo a razão da proibição. O que vem no versículo posterior é a consequência daquilo que seria a desobediência. Aquela árvore não tinha nada de errado nela. O que havia de errado era a desobediência da parte de Deus. Então, o que a Bíblia está aqui nos ensinando é que Adão devia obedecer a Deus simplesmente pelo fato de que Deus havia mandado. Porque o que é certo, irmãos? É aquilo que Deus manda. E o que é errado? É aquilo que Deus proíbe. E se você pensar comigo, se você pensar nas condições que Deus havia dado para Adão, essa proibição, não haveria razão alguma de Adão acabar desobedecendo a Deus. Adão tinha tudo, irmãos. Adão, ele não precisava ficar ressentido de Deus. Adão, ele não precisava ser desleal a Deus, porque Adão tinha tudo. E tudo era muito bom. No entanto, meus irmãos, a consequência de comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, ela era terrível. Veja só o versículo 17. Leia comigo o versículo 17. Porque no dia em que... Leia comigo, por favor. Porque no dia em que dela comeres... De acordo com esse texto, irmãos, o que era que ia acontecer se Adão desobedecesse? Diz aqui o texto que ele experimentaria a morte. Porque o salário do pecado é? O salário do pecado é a morte. E essa é outra grande novidade que nós encontramos no texto. Essa é a primeira vez, irmãos, que nós encontramos alguma coisa na Bíblia com conotação negativa. Até aqui, tudo aquilo que a Bíblia havia falado sempre era conotação positiva, coisa boa. Nós vemos várias coisas sendo citadas na Bíblia e todas elas com conotação positiva, porque tudo que Deus havia feito era bom, muito bom. Porque tudo obedecia à vontade de Deus. Deus havia estabelecido leis na natureza e tudo funcionava direitinho, tudo marchava de acordo com a vontade do Senhor. Mas essa é a primeira vez em toda a Bíblia que a palavra morte aparece nas Escrituras. Aqui em hebraico, essa construção, certamente morrerás, literalmente, a tradução dela, os seminaristas sabem, é morrendo morrereis. É para dar uma questão de ênfase. Como essa expressão, ela muitas vezes ocorre na Bíblia, dentro de um contexto de sentença de morte, porque aqui a pena para desobedecer a Deus era a pena de morte, uma tradução que a gente poderia fazer desse texto seria assim: você será condenado à morte. Isso é uma coisa terrível, irmãos. Quando Adão desobedecesse, ele morreria espiritualmente e fisicamente ele começaria a sentir os efeitos destrutivos do pecado em seu próprio corpo. E Adão precisava saber disso. Adão, você vai morrer. E Adão precisava saber disso, irmãos, porque ao contrário do que muita gente pensa, pelo que a Bíblia nos mostra, Adão, ele não era intrinsecamente imortal. A Bíblia diz que apenas um único é imortal. Quem é o único imortal, meus irmãos? É Deus. Deus, ele é o único imortal. É isso que diz 1 Timóteo capítulo 6, versículo 16. Só há um único imortal, esse é Deus. Mas Adão, irmãos, ele foi criado não intrinsecamente imortal, mas ele foi criado potencialmente imortal, especialmente pelo acesso que ele tinha à árvore da vida. Você lembra que lá no meio do jardim você tinha duas árvores, você tinha uma árvore da vida,
no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Essa árvore da vida aqui, ela tinha um valor sacramental. O que é um sacramento? É um sinal visível de uma graça invisível. É como a Santa Ceia. Você vê o pão e o vinho, aquilo ali é um sinal visível de uma graça invisível. Qual é a graça invisível? É a morte do Senhor Jesus Cristo. Quando você se apropria, portanto, do pão e do vinho, que não deixa de ser pão nem deixa de ser vinho, mas espiritualmente o corpo e o sangue de Cristo estão ali presentes, você se torna, portanto, receptor das bênçãos da sua morte. Então, quem pegava do fruto da árvore da vida e comia, ele tinha, portanto, acesso àquela vida estimada, e ele poderia comer e viver, então, para todo sempre. Não é? Então, tinha uma árvore lá que era a árvore da vida. O texto, a Bíblia não fala que Adão, ele comeu do fruto da árvore da vida em nenhum momento. Nós não sabemos se Adão poderia comer, mas talvez isso não importa tanto, porque não havia ainda razão para ele comer, né? Porque ele estava no auge, digamos assim, da sua juventude, então ele não precisava se preocupar com isso. Mas enfim, o que eu quero dizer é o seguinte, que se Adão desobedecesse a Deus, qual seria a pena dele, irmãos? Qual seria a consequência? O juízo dele seria a morte, ele morreria. Isso é uma coisa terrível. Qual é a maior pena, meus irmãos? Qual é a maior pena que alguém pode ter contra qualquer delito, contra qualquer pecado? É a morte. Se você for em qualquer país, se você for pesquisar nos livros de história em qualquer época, a maior pena que qualquer pessoa pode receber contra qualquer delito ou crime que cometer é justamente a pena de morte. E é justamente essa pena de morte aqui que Adão ele estará sendo sentenciado se ele desobedecer a Deus. Por quê, irmãos? Por que é algo tão sério assim? Você vai ler depois comigo lá no capítulo 3, nos próximos sermões. Mas se você chegar lá no capítulo 3, você vai perceber que o ato de conhecer, o ato de comer, a árvore do conhecimento do bem e do mal, era uma tentativa de Adão de ser igual a Deus, conhecedor do bem e de obter uma sabedoria à parte daquilo que Deus havia revelado. Esse é o grande pecado, irmãos. Era uma sabedoria à parte da vontade de Deus. Então, meus irmãos, Deus ele queria que Adão ele obedecesse a ele, e que através dessa obediência ele conhecesse o que era bem e o que era o mal. Ele já sabia o que era o bem, mas ele ainda não sabia o que era o mal, de maneira experimental. E é justamente isso que Deus aqui está querendo ensinar para ele. Adão, o bem é aquilo que eu digo para você fazer. O mal é aquilo que eu proíbo. É Deus, irmãos, quem vai dizer para mim o que é certo. É Deus que vai dizer para os irmãos o que é errado. O conhecimento do bem e do mal, a ética do homem, tudo tem uma referência com o nosso Criador. Não é algo que a gente inventa. Isso é muito sério, meus irmãos. E o meu ponto do sermão dessa noite é justamente isso. Sabe por quê, meus irmãos? Que existem muitas pessoas hoje em dia que querem acabar usurpando o lugar de Deus. Existem muitas pessoas que querem dizer que aquilo que é certo e aquilo que é errado. E o pior, desafiam aquilo que o próprio Deus disse que é certo e aquilo que Deus disse que é errado. Por exemplo, muita gente diz assim, olha, para mim o que é certo é aquilo que me faz feliz. Você conhece gente assim? O que é certo para mim é aquilo que me faz feliz. Certo para mim é aquilo que me realiza. Mas não. A palavra de Deus está nos ensinando, meus irmãos, que certo mesmo é aquilo que o Criador diz. Certo mesmo é obedecer à ordem de Deus. Errado é desobedecer a Deus. Não cumprir aquilo que Deus disse. E eu gostaria de, nessa noite, irmãos,
pedir para os amados considerarem muito aquilo que eu digo que é a suficiência das Escrituras. Nós temos, irmãos, que entender que a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. Aí você diz assim, não, mas Deus, Ele falou para Adão, a Bíblia é uma escrita. Eu sei, mas a palavra falada, ela pode ser extensiva à palavra escrita. A palavra escrita é uma extensão da palavra falada. Nós só escrevemos porque nós falamos. E o Deus que falou no passado, Ele inspirou homens para escreverem a Escritura. De tal maneira que Deus, Ele disse para Adão não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. A única coisa que o homem tinha para saber que não podia comer daquela árvore, era a ordem de Deus, porque não havia nenhum alerta externo. Não havia nenhum cartaz dizendo, não toque, não pegue, não coma. Era unicamente a palavra de Deus que Deus havia dado. E hoje eu quero dizer uma coisa para você, meu irmão. A única coisa que você tem para entender que o certo é certo e o errado é errado é a palavra de Deus. Esse é o cerne do sermão dessa noite. Você tem que entender que é a palavra de Deus que diz para você o que você deve fazer e o que você deve evitar. Não é uma questão relativa. A verdade é relativa. Não tem nada de relativo. A verdade, ela é objetiva. E onde é que a gente encontra essa verdade objetiva? Na pura e simples palavra de Deus. Então, por exemplo, vamos dar aqui alguns exemplos. Vamos dizer que você, jovem, está namorando com uma moça ou com um rapaz. E esse rapaz não é crente, não é cristão, não serve a Deus. Aí você diz, será se isso é certo? Será se isso for bom para mim ou não? Meu irmão, é óbvio que não é óbvio. Você tem que entender que isso não é da vontade de Deus para a sua vida. Você não vai ser abençoado, seu futuro não vai ser bom. Aí outro exemplo, que é muito comum hoje em dia. Por exemplo, você que é autônomo, trabalhar no dia do Senhor, você escolhe trabalhar no dia do Senhor. Você podia trabalhar todos os outros, mas você escolhe esse dia. Você escolhe coisas fúteis para fazer e você fica pensando, rapaz, será que eu estou certo? Você está quebrando a lei do Senhor. Como é que você faz isso quando você conhece a palavra de Deus? Deus disse para você não fazer, para você se santificar, mas você prefere fazer outras coisas. Meus irmãos, nós não podemos fazer isso. Isso é autonomia. E Deus nunca criou, nem a mim, nem a você, nem a Adão, nem qualquer pessoa para viver em autonomia. Nós não somos independentes de Deus. Aquilo que é certo ou errado, a referência é Deus, a vontade revelada de Deus. O homem bem-aventurado é aquele que medita na lei do Senhor de dia e de noite, que pratica a lei de Deus. E a promessa é que tudo que ele fizer, o homem que medita na lei do Senhor de dia e de noite, tudo que ele fizer, ele vai ser bem sucedido. Você entendeu? O que vai determinar o seu futuro, se é bênção em sua vida ou se é maldição, é justamente a obediência à palavra de Deus. No caso de Adão, irmãos, se ele tivesse obedecido, ele ia ser muito abençoado. Eu estou dizendo isso, irmãos, porque havia um certo sentido em que Adão, ele poderia ser elevado a um estado superior àquele mesmo que ele se encontrava. É verdade que o texto não diz isso claramente, não diz isso expressamente, mas isso é claramente deduzido do texto. Veja só, pense comigo. Se a desobediência traz a morte para Adão, o que é que a obediência iria trazer? A obediência iria trazer vida. É o efeito inverso, certo? Isso significava que se Adão obedecesse, ele receberia bênçãos maiores, inclusive, do que aquelas que ele já havia recebido, certo? Isso, logicamente, dizia respeito, por exemplo, ao acesso ao fruto da árvore da vida. Ele poderia comer
para sempre e viver para sempre, porque a árvore da vida era uma espécie de garantia de tudo aquilo que Deus havia prometido para Adão. E é por isso que os teólogos reformados têm chamado esse texto, do versículo 16 e 17, de o pacto das obras, ou a aliança das obras, ou o testamento das obras. Porque, de alguma maneira, Deus estava aqui prometendo a vida eterna para Adão, se ele cumprisse tudo aquilo que Deus havia mandado. A nossa confissão de fé de Westminster, um dos nossos símbolos de fé, declara o seguinte, abre aspas: o primeiro pacto feito com Adão era um pacto de obras. Nesse pacto foi a vida prometida a Adão e nele a sua posteridade, sob a condição de perfeita obediência pessoal. Note aqui como os teólogos de Westminster disseram. Veja só, nesse pacto foi a vida prometida a Adão e nele a sua posteridade, se eles obedecessem perfeitamente. Veja só, meus irmãos, Adão ele podia então receber uma vida maiúscula, ele poderia receber uma vida superlativa, muito maior do que aquela que ele já estava desfrutando, caso ele obedecesse à palavra de Deus. Como assim, pastor? Como isso é possível? Adão, entenda só, Adão, ele estava ali no Jardim do Éden, num estado de bênção não confirmada. Certo? Se ele obedecesse a Deus, ele pularia desse estado de bênção não confirmada para um estado de bênção confirmada. Então, seria uma coisa incrível, ele não pecaria mais, não teria mais chance dele pecar. Né? Ele não teria mais chance de ser expulso do Jardim do Éden, ele teria comunhão com Deus, Satanás estaria bem de longe dele, as consequências do pecado ele nunca sentiriam, nem nós que somos a sua posteridade. O que eu estou dizendo, irmãos, é que Adão ele estava sob um estado definido, ele estava sob prova. E é por isso que ele precisava obedecer a Deus. Ele precisava obedecer a Deus, porque a palavra de Deus é autoritativa para ele, assim como é para mim e para você. Bem, todos nós sabemos o restante da história, né? Todos nós sabemos que Adão pecou, sabemos que Adão pegou aquilo que Deus disse, amassou, jogou no lixo e fez uma aliança com Satanás. Todos nós sabemos disso. Adão, ele decidiu ser autônomo à lei de Deus. Ele abandonou a vontade revelada de Deus, buscou fazer a sua própria vontade. E eu queria dizer para você que ainda hoje, em certo sentido, a escolha permanece. O que é que você vai decidir? Você vai decidir em seguir a sedução da serpente e comer da árvore do conhecimento do bem e do mal? Ou você vai querer seguir a ordem revelada de Deus e obedecer a Deus? Você vai, em outras palavras, se entregar ao seu próprio caminho, ao caminho que Satanás está dizendo para você seguir, para a sua própria destruição. Ou você vai pegar a palavra de Deus e vai tomá-la como o maior tesouro da sua vida, e ser enriquecido por ela, e praticar ela, e ser abençoado por ela. A escolha permanece. Agora saiba que o Senhor Jesus Cristo, nosso segundo Adão, ele disse assim: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Se você obedecer à palavra de Deus, será através dessa palavra de Deus que você poderá encontrar a Cristo, o seu Salvador, o seu Redentor, o segundo Adão, aquele que veio para este mundo para cumprir aquilo que o primeiro Adão não cumpriu, para fazer aquilo que o primeiro Adão não fez, para nos salvar dos nossos pecados e nos conceder a glória eterna. Que esta noite seja uma noite, eu oro, que você encontre esse Cristo, esse Salvador, Ele que nos deu a sua palavra para a nossa instrução. Vamos orar, irmãos. Vamos ficar em pé.
Senhor nosso Deus, hoje o Senhor nos ensinou que a norma, a lei e os preceitos são todos vindos do Senhor. E queremos pedir em nome de Jesus que o Senhor nos dê graça para compreender isso tudo. Em nome de Jesus. Que nós possamos, ó Deus, confiar no Senhor, na simples palavra do Senhor, na entrega, ó Deus, ao Senhor. E que, ó Deus, em meio às seduções e tentações que Satanás frequentemente nos assedia, ó Deus, que o Senhor nos fortaleça através do Teu Espírito Santo, para que, lembrando e meditando da Tua palavra, nós sejamos inabaláveis, em nome de Jesus. Se nesta noite alguém veio aqui, algum descendente de Adão veio aqui, e ainda não confessou os seus pecados, não entregou a Cristo a sua vida como seu Senhor e Salvador, que essa noite seja noite de salvação, Senhor, em nome de Jesus. E que em nome de Jesus nós possamos ter hoje festa no céu, para a honra e glória do Senhor. É assim que nós te oramos e desde já te agradecemos. Amém, Senhor.